Momento Psicologia para Todos, com o Dr. Nelimar Ribeiro, do Instituto de Psicologia Nelimar Ribeiro. E o assunto que iremos conversar hoje é sobre a timidez, quando a timidez vira um problema. Não é isso mesmo, doutor Nelimar? Tudo bem? Tudo bem, Soninha. Exatamente. Nossa proposta de hoje é conversar um pouco sobre a timidez. E o que vem a ser timidez? Timidez é um sentimento de constrangimento, de vergonha diante de alguma situação de exposição social. A pessoa, ela se retrai quando ela se vê de alguma forma diante dos holofotes, né? Quando ela percebe que outras pessoas estão direcionando a sua atenção para ela. É aquele sentimento que nós vivenciamos quando uma pessoa fala conosco em público, né? O tímido, numa situação como essa, fica constrangido. Ele tem uma sensação, uma vontade, né, de se desaparecer daquele lugar. Temos, né, reações fisiológicas, rubor, alguma agitação, sudorese, um certo frio na barriga, tremedeira. Então, esse comportamento aí de timidez está associado também com a ansiedade. Porque a pessoa percebe essa exposição social como algo que pode lhe gerar algum tipo de ameaça. E aí, o tímido, ele reage dessa forma. O comportamento do tímido é sempre evitar esses locais. Então, o tímido é uma pessoa, essas situações locais onde ele será exposto. Então, o tímido é aquela pessoa que passa, ou pelo menos tenta passar despercebido. Então, desde a forma de se comportar, você vê que é uma pessoa um pouco expansiva, movimentos mais retraídos, ela fala baixo. Tipo de roupa também são roupas que não chamam muita atenção. São pessoas que evitarão falar em público. Sempre que precisar de resolver algum problema, vai esperar uma situação ou um momento em que ela possa fazer isso mais em particular, né, evitando então se expor. O tímido, ele vai evitar falar diante de um público, mesmo que seja um pequeno público, até mesmo fazer uma palestra, uma exposição. E quando que ela vira um problema? Ela vira um problema quando ela começa a impedir o tímido, né, essa pessoa, de fazer coisas que ela deseja ou que lhe são importantes. Ou quando ela faz, mas com grande sofrimento. Então, essa timidez, que por si só não é um problema, né, todo mundo tem alguma timidez em algum momento, ela começa a se tornar um problema quando ela fica muito intensa e muito generalizada. Vejam bem, olha diversas situações que eu falei aqui. O tímido, ele começa a ter problemas tanto na vida pessoal quanto na vida escolar e profissional. Vamos pegar a vida pessoal. A pessoa, ela vai ter dificuldade de abordar desconhecidos, ela vai ter, ou mesmo conhecidos, ela vai ter dificuldade de expor as suas ideias, de expor as suas opiniões, ela talvez tenha dificuldade de fazer amigos, justamente porque ela não interage com facilidade. Né? Ela pode ter dificuldade nas relações românticas, né, amorosas, sexuais, por ter uma dificuldade de permitir que o romance, a sedução aconteça, né? Tanto para aquela pessoa que vai até o outro, né, para fazer um elogio, né, para dar uma cantada, ou até mesmo a pessoa que recebe, né? Então, na nossa sociedade, como normalmente espera-se que o homem execute isso, um rapaz tímido, por exemplo, um homem tímido vai ter muita dificuldade de estabelecer contatos românticos. E a pessoa, ela nasce sexuais. tímida ou ela fica tímida? Tudo. Ou resulta, talvez, de um problema que tenha vivido na infância? Tudo, Soninha, tem uma base biológica. Claro. Na psicologia, a gente chama isso de temperamento. A gente vai perceber que algumas crianças já nascem mais quietinhas, mais retraídas. Outras já são mais agitadas, mais expansivas. E isso com interações que começam desde em casa até com interações sociais mais amplas, vão desenvolvendo ou não esses comportamentos. A timidez, ela pode ser desenvolvida quando a criança começa a perceber situações sociais como algo que lhe gera problema. Algumas coisas que nós falamos para as crianças pode incentivar
ou gerar essa timidez. Por exemplo, não fale com estranhos, sem explicar o motivo de não se falar com estranhos, né? Quando os pais não favorecem que a criança interaja com outras, quando os pais não ensinam a criança a superar pequenas dificuldades de interação que as crianças têm, então ela pode desenvolver um quadro de timidez, né, que é contrário ao quadro de um comportamento mais socialmente ativo. E essa timidez que poderá vir a ser um problema, ela se manifesta também na infância ou talvez infanto-juvenil daí para frente? Normalmente ela começa já na primeira infância a dar sinais de que a criança já é mais retraída, ela tem mais dificuldade de falar com estranhos. E aí vai aprimorando, ou seja, ela vai aumentando gradativamente e vai aumentando essa timidez. O que acontece? Ou não também, né? Um bebê tímido, por exemplo, ele seria um bebê que estranharia muitas pessoas. Aí fala, estranhou fulano. Né? Então é um bebê que tem dificuldade com coisas novas, tem dificuldade com pessoas novas, só se sente seguro perto das pessoas que ele conhece. Isso, muitos bebês passam por isso, é natural, mas passa. Alguns vão manter esse comportamento de dificuldade de lidar com pessoas diferentes. E quando não tem uma intervenção positiva, eficiente dos adultos, a criança pode ir reforçando isso ao longo do tempo, né? Às vezes os pais tentam, né, até de forma correta, mas a criança, isso é muito arraigado nela. Isso vai se expandindo para os comportamentos. Mas à medida que a gente cresce, aumentam também as necessidades de interação social. Uma criança muito pequena convive basicamente com a sua família. Logo depois ela convive também com os coleguinhas da escola. E aí, à medida que vai chegando a adolescência, amplia-se o contato social, amplia-se os tipos de contato, né? Uma criança não namora, um adolescente já. Então, depois começa a estudar na faculdade, ensino médio já começa a ter seminários, na faculdade a necessidade de fazer esse tipo de coisa. Quem não vai para a faculdade já começa logo a trabalhar, então precisa de outros tipos de interação. Algumas profissões vão exigir muito contato público. E se a pessoa não se adapta a tudo isso, a timidez está virando um problema. Ela está virando um problema. Então, se a pessoa começa a viver retraída, a evitar... Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Um bom aluno, inteligente, esforçado, né, que se dedica, ele conhece bem o conteúdo. Mas se ele não expõe isso, o professor não vai saber. Né? Então, esse aluno, se ele é excessivamente tímido, ele não vai conseguir fazer, por exemplo, um seminário. Ele vai mal nesse seminário. Talvez ele tenha uma avaliação ruim, não por desconhecimento, mas porque ele não conseguiu se expressar por causa da timidez. Vamos supor, numa entrevista de emprego, o candidato ele não consegue falar com desenvoltura as suas habilidades e as suas experiências. Eu posso concluir que ele não tem essas experiências, ou entender que, apesar de ter essa experiência, ele não consegue executá-las de forma adequada por alguma limitação que seja, mesmo que seja pela timidez. E como que a psicologia consegue ajudar essa pessoa tímida? Treinando esses comportamentos. A timidez, ela se sustenta por dois caminhos. Um é esse pensamento, embora não consciente, de que a interação social pode gerar alguma situação vexatória. Esse tímido crônico, que tem essa ansiedade ligada ao contato social, ele teme demais essa experiência social, porque ele acha que alguma coisa vai acontecer, que ele fará algo, e que esse algo vai ser tão vexatório que ele não vai conseguir suportar essa vergonha. Só que não é assim. A gente passa por várias situações... Toda hora, né? E as pessoas normalmente entendem, porque elas também passam por isso, né? E passa, não é nada tão perigoso. Então, o tímido precisa aprender a lidar com isso. Mas ele também pode aprender novos comportamentos. Pode e deve. Porque, às vezes, como ele nunca agiu de outra forma, ele não sabe como agir. Como que eu faço para ir lá e perguntar para alguém? A pessoa realmente não sabe. Bom,
Então, vamos construir esse comportamento. Como é que eu faço para chegar numa moça lá, uma mulher que eu achei bonita, e falar alguma coisa para ela? A gente pode construir esse comportamento pelo que nós chamamos de treinamento de habilidades sociais, que são justamente essas habilidades relacionadas ao contato social. Especificamente nesse ponto que a gente está falando, é o que a gente chama de competência social. Então a psicologia, ela trabalha a construção de novos comportamentos, literalmente treinando esses comportamentos. E geralmente a pessoa sente que está sendo prejudicada, ou a família nota que a timidez da pessoa não está, né, ajudando, ao contrário, está atrapalhando. A partir de quando, assim? Tem idade? Depende um pouco da gravidade da timidez, né? Mas desde a infância já se percebe que a criança tem problemas. Então ela vai ter dificuldade para fazer amigos, vai ter quanto mais cedo, melhor de procurar um psicólogo. Sim, quanto mais cedo, melhor. Esse treinamento de habilidades sociais pode ser feito desde a infância, né, até idosos poderiam fazer. Qualquer pessoa que perceba que isso lhe gera problemas e que é necessário aprender novas habilidades. Tipicamente, quem nos procura para isso são pessoas em idade escolar, normalmente universitários, por causa dos famigerados seminários. O povo morre de medo dos seminários, né, das apresentações. E profissionais que percebem que a timidez faz com que eles percam oportunidades, por exemplo. Vamos supor, um chefe quer que alguém faça tal serviço. O tímido não consegue se expor. Ele sabe fazer, às vezes melhor do que o colega que se propôs a fazer. Vi casos, por exemplo, de pessoas que deixam os outros assumirem os louros, né, os elogios do seu trabalho, porque não quer se expor. Não, eu faço aqui, você vai lá e apresenta. Mas quem apresentou é que acaba ganhando o mérito. E as pessoas vão perdendo oportunidades. Então, normalmente, são essas pessoas que acabam procurando ajuda. Mas qualquer uma dessas situações que eu falei para você, que geram ansiedade demais, que geram prejuízos, merecem atenção, porque isso pode aumentar com o tempo, à medida que a gente desenvolve esse receio. Doutor Nelimar, mas uma educação mais repressora, assim, né, de pais com uma criança, por exemplo, pode vir a fazer essa criança ser uma pessoa tímida, mesmo que ela não tenha nascido tímida? Pode. Uma educação excessivamente repressora, que coíbe a própria expansão, a própria exploração da criança enquanto bebê e depois um pouco mais velha, pode criar esse sentimento de que o contato social é perigoso. Por quê? Porque sempre que ela tenta, ela era punida. Cala a boca, isso. Não faz isso, fica aqui. Exatamente. Não sei o quê, fala besteira não e tal. Exatamente. Então, uma educação excessivamente acusadora. Isso, autoritária pode gerar sim. Eu gosto sempre de dizer um parênteses. É necessária autoridade para com os filhos. Os filhos não podem ficar soltos, mas essa autoridade deve ser bem dosada, deve ser dosado no momento certo, e no caso aqui da timidez, não pode coibir a autonomia da criança e esse senso de exploração, de aceitar e buscar coisas novas, que são coisas que o tímido tem dificuldade. Doutor Nelimar, e a introversão e a timidez? Às vezes são confundidas? Sim, são confundidas. O tímido e o introvertido, eles normalmente ficam mais na deles. Mas a diferença entre um e outro é que o introvertido, ele normalmente tem uma vida mental interior mais rica. Ele não se expande, né, igual o extrovertido que gosta de barulho, gosta de confusão, quer estar no meio do que está acontecendo. O introvertido, ele é mais voltado para os próprios pensamentos. Só que ele não tem dificuldade em interagir. Quando ele quer ou ele precisa, ele vai e interage. Às vezes o tímido, ele é extrovertido. Ele é mais extrovertido enquanto frequência de comportamento, mas ele tem medo de algumas situações. Então, são coisas diferentes nesse sentido. A introversão, por si só, ela não é problemática. Só se a timidez estiver associada aí, porque a timidez é que gera essa ansiedade. A introversão, não. Sim. E a psicologia, então, tem um caminho para tratamento? Tem sim. Como eu disse, temos essa possibilidade de trabalhar essas habilidades, no treinamento de habilidades sociais. E nós lá no Instituto, Soninho, vamos oferecer um grupo a partir de maio para as pessoas que têm essas dificuldades.
A psicóloga Marielle Gervásio é que vai ser a coordenadora da atividade, e ela ofereceu um nome bem humorado para o nosso grupo de habilidades sociais, que é Não Se Reprima. Então a ideia é, não se reprima para a vida, aprenda a se expor, aprenda a fazer as coisas que você tem vontade, sem esse medo todo que a timidez excessiva nos causa, né? Quem tiver interessado pode entrar em contato lá no Instituto para maiores informações. Nosso telefone lá é o DDD 31 3891 2831. Podem ligar no horário comercial que a gente oferece essas informações, inclusive como que o grupo funciona. Então tá, foi um prazer falar com você e até no próximo sábado, se Deus quiser. Obrigado, Soninha, para mim é sempre um prazer enorme. Conversamos com Nelimar Ribeiro de Castro, psicólogo cognitivo comportamental, doutorado e mestrado em avaliação psicológica e também professor do curso de psicologia da Univiçosa.